Quando beijei Catarina diante de todos na festa anual da empresa em Lisboa, pensei que o nosso amor secreto finalmente poderia florescer à luz do dia, mas o olhar de terror nos olhos dela e a forma como ela se afastou como se eu fosse uma estranha me mostraram que eu tinha cometido o erro mais grave da minha vida. No dia seguinte, acordei sozinha num hotel em Porto, com uma mensagem fria no telemóvel: escolhi sobreviver. Não me contactes mais. A transferência para o novo escritório da firma de consultoria política em Porto chegou por e-mail oficial uma hora depois, assinada pelo próprio diretor-geral, como se eu fosse apenas mais um ativo descartável. O ar de Lisboa ainda cheirava a vinho do Porto e a perfume caro quando saí do táxi na Avenida da Liberdade, mas agora, aqui em Porto, o vento do Rio Douro cortava-me o rosto como uma lâmina. Catarina Mendes, a estrela ascendente da Mendes e Associados, a mulher que me sussurrara amo-te entre lençóis de linho egípcio durante 2 anos inteiros, tinha acabado de me apagar da sua vida para proteger a promoção que tanto ambicionava. Eu, Isabel Santos, tinha 32 anos e uma carreira que construíra tijolo a tijolo, desde estagiária até diretora de estratégia. Conhecera Catarina numa reunião de campanha para o Partido Socialista em 2009. Ela era a consultora principal, eu a analista nova que trazia dados frescos de sondagens. O primeiro olhar durou mais do que devia. Depois vieram os cafés tardios no Chiado, as conversas sobre leis de igualdade que nunca avançavam o suficiente, os toques disfarçados debaixo da mesa em jantares com clientes. O amor cresceu em silêncio porque o mundo da consultoria política em Portugal ainda não perdoava fraquezas. Uma mulher ambiciosa não podia ter falhas, e amar outra mulher era, para muitos, a maior de todas. Mantivemos tudo escondido, encontros no meu apartamento pequeno em Alfama, viagens de fim de semana para o Alentejo onde ninguém nos conhecia, promessas sussurradas de que um dia, quando fôssemos intocáveis, contaríamos tudo. Mas o sucesso chegou depressa demais. Catarina foi nomeada vice-presidente da firma aos 34 anos. Eu, 2 anos mais nova, era a sua sombra leal, a que preparava os relatórios que a faziam brilhar. A festa de gala no Hotel Avenida Palace era para celebrar a maior campanha do ano, a reeleição de um ministro influente. O champanhe corria, os flashes disparavam. Alguém, nunca soube quem, tirou uma fotografia nossa no terraço, um beijo rápido, inocente para quem não soubesse, mas fatal para quem soubesse. Quando a foto apareceu projetada por engano no ecrã principal durante o discurso do diretor, o silêncio caiu como uma guilhotina. Eu, embriagada de coragem e vinho, levantei-me e beijei-a ali mesmo, diante de todo o conselho de administração. Pensei que era o momento da verdade. Catarina empurrou-me com delicadeza, sorriu para a plateia como se fosse uma piada e murmurou entre dentes: "Estás louca?" Na manhã seguinte, o e-mail da transferência chegou. Para desenvolver o novo Polo Norte, diziam. Na prática, era o exílio. Catarina nem veio despedir-se. Apenas aquela mensagem. Eu arrumei as malas com as mãos a tremer, vendi o carro em 2 dias e parti para Porto sem olhar para trás. O comboio atravessou o Tejo e eu senti que deixava para trás não só uma cidade, mas metade de mim. Em Porto, o escritório era pequeno, o orçamento ridículo, os clientes locais desconfiados. Dormi 3 noites seguidas no sofá da sala de reuniões antes de encontrar um apartamento em Gaia. Todas as noites ligava para o número dela. Todas as noites caía no voicemail. A ambição dela tinha vencido. A minha, por enquanto, estava em ruínas. Mas a dor transforma-se. Ao fim de 6 meses, comecei a trabalhar como nunca. Conquistei o primeiro cliente grande sozinha, uma autarquia do Norte que precisava de uma campanha contra a corrupção. Usei as mesmas técnicas que Catarina me ensinara, mas com uma frieza nova. Cortei laços com velhos amigos de Lisboa que perguntavam demasiado. Recusei convites para eventos onde poderia encontrá-la. Aprendi que, para sobreviver, era preciso escolher. Escolhi eu. E assim, mês a mês, o polo de Porto cresceu. Quando completei 1 ano de exílio, já tinha duplicado o faturamento. O diretor-geral de Lisboa enviava e-mails de parabéns que eu respondia com cortesia gelada. Catarina, entretanto, subia, foto na revista Visão, entrevista na RTP, rumores de que seria candidata a vereadora. Eu lia tudo e sentia o peito apertar, mas nunca respondia.
O amor tinha sido substituído por algo mais afiado, a necessidade de provar que ela se enganara ao abandonar-me. 2 anos depois da transferência, recebi o primeiro sinal de vida dela. Um e-mail curto, sem saudação, parabéns pelo contrato com a Câmara do Porto. O teu trabalho está a impressionar. Eu respondi apenas obrigada. Nada mais. Dentro de mim, a ferida ainda sangrava, mas eu aprendera a transformá-la em combustível. A firma em Porto tornou-se o meu reino. Contratei jovens ambiciosos como eu fora um dia, ensinei-lhes que lealdade era luxo e que o poder se construía sob escolhas duras. Recusei um namoro com uma jornalista local porque o risco de exposição era demasiado alto. Escolhi a solidão estratégica. Em Lisboa, Catarina casou-se com um advogado influente, um casamento de fachada, soube depois pelos mexericos da firma. O marido era conveniente, aparecia em eventos, sorria para as câmaras. Eu vi as fotos na internet e senti um misto de raiva e pena. Ela tinha trocado o nosso amor verdadeiro por uma imagem perfeita. Em 2015, a crise económica apertou. A sede em Lisboa perdeu 2 grandes contratos. O diretor-geral chamou-me para uma reunião de emergência. Entrei na sala de reuniões do edifício histórico na Baixa com o fato novo que comprara em Milão e o olhar de quem já não precisava de pedir permissão. Catarina estava lá, sentada ao lado dele, mais magra, mais dura. Os nossos olhares cruzaram-se pela primeira vez em 3 anos. O ar ficou elétrico. Isabel, precisamos de ti de volta em Lisboa, disse o diretor. Eu sorri com frieza. O meu polo em Porto fatura mais do que metade da sede. Por que voltar? Catarina baixou os olhos. Pela primeira vez, vi nela uma sombra de arrependimento. Mas foi só uma sombra. Recusei a proposta. Voltei para Porto no mesmo dia, com a cabeça erguida. Naquela noite, chorei pela primeira vez em muito tempo. Não por ela, mas pela mulher que eu tinha sido. Os anos seguintes foram uma escalada calculada. Em 2017, comprei a participação maioritária da firma de Porto e mudei o nome para Santos Estratégia. Demiti o diretor que me tinha exilado anos antes. Contratei uma equipa só de mulheres, muitas delas com histórias semelhantes à minha. Aprendi a ser implacável, cortei parcerias com clientes homofóbicos, mas também recusei projetos éticos se não fossem lucrativos. Cada decisão deixava uma cicatriz, mas fortalecia o império. Catarina, entretanto, tornou-se deputada municipal. Vi-a na televisão a defender leis de igualdade que nunca aplicara na própria vida. O marido aparecia ao lado dela, perfeito. Eu sabia a verdade. Em 2020, a pandemia chegou. Lisboa parou. Porto também, mas eu já tinha diversificado para consultoria digital. Enquanto a sede perdia clientes, eu fechei contratos online com autarquias do Norte. Catarina ligou-me pela primeira vez em 8 anos. A voz dela tremia. Isabel, precisamos de ajuda. O partido está a afundar-se. Eu ouvi em silêncio. Depois respondi, lamento. O meu calendário está cheio. Desliguei. Naquela noite, bebi um copo de vinho do Porto Antigo e brindei sozinha a mulher que eu tinha deixado morrer em 2012. O tempo não cura, mas ensina a conviver com a dor. Em 2022, Santos Estratégia era a maior consultoria do norte de Portugal. Eu tinha 39 anos, uma casa moderna em Foz do Douro com vista para o mar e uma agenda que não deixava espaço para sentimentos. Conheci Laura numa conferência em Braga. Ela era arquiteta, viúva, com uma filha de 10 anos. O nosso primeiro encontro foi profissional, ela queria reabilitar um edifício histórico para a Câmara. O segundo foi pessoal. Pela primeira vez em 10 anos, deixei alguém entrar. Laura sabia da minha história, contei-lhe tudo numa noite de chuva. Ela não julgou. Apenas disse, o passado não define o futuro. Começámos a namorar em segredo outra vez, mas agora sem medo. Em Porto, longe dos holofotes de Lisboa, podíamos ser nós mesmas. Catarina soube por intermédio de um ex-colega.
Enviou-me uma mensagem pelo LinkedIn, ouvi dizer que estás feliz. Fico contente. Eu não respondi. Mas a mensagem abriu uma porta que eu julgava fechada. Comecei a pensar no que tinha perdido. Não só o amor, mas a possibilidade de ter sido eu a escolher primeiro. Em Lisboa, a carreira dela estagnara. Rumores de escândalos internos, de favores trocados. O marido pedira o divórcio discretamente. Eu acompanhava tudo pelos jornais. A minha empresa crescia, a dela encolhia. Em 2023, decidi expandir para Lisboa. Abri um pequeno escritório na Avenida da Liberdade, ironicamente perto do edifício onde tudo começara. Não voltei a contactá-la. Mas sabia que ela sabia. A tensão era palpável. Um dia, num evento de networking, encontrámo-nos cara a cara. Ela estava mais velha, mas ainda bonita, com o mesmo olhar que me fizera perder a cabeça 12 anos antes. Isabel, disse ela, estendendo a mão. Eu apertei-a com firmeza. Catarina. Nada mais. O ar crepitava com tudo o que não dizíamos. Nessa noite, voltei para casa e abracei Laura com força. A decisão de casar veio naturalmente. Laura pediu-me em casamento numa viagem a Sintra. Aceitei sem hesitar. O casamento seria pequeno, só para amigas e família escolhida, em Porto. Mas eu queria que Catarina soubesse. Não por vingança, mas por fechamento. Encontrei o endereço antigo dela, o apartamento na Rua das Flores que ainda constava nos registros da firma. Enviei o convite. Um envelope simples, branco, com o meu nome e o de Laura. Dentro, apenas a data e o local. Nada de mensagens. Apenas o facto. O convite partiu há 2 semanas. Desde então, vivo num estado de espera estranha. Laura pergunta-me por que estou tão distante. Eu digo que é o stress da empresa. Na verdade, é o medo de que ela responda. Ou pior, de que não responda. A firma em Lisboa está a crescer depressa. Contratei 3 novas analistas e uma delas lembra-me de mim mesma aos 25 anos, cheia de fogo e ilusões. Ensinei-lhe a mesma lição que aprendi à força: nunca mistures o coração com a carreira. Mas, no fundo, sei que estou a mentir-me. O meu casamento com Laura é a prova de que é possível ter as 2 coisas, se escolhermos bem. Ontem recebi uma chamada desconhecida. Atendi. Era a voz dela. Recebi o convite. Silêncio. Depois, parabéns. A voz tremia. Eu respondi com calma: obrigada. Espero que estejas bem. Ela riu sem humor: estou. Ou pelo menos finjo que estou. Falámos durante 7 minutos. Ela contou que tinha deixado a política ativa, que agora dava consultoria independente, que o divórcio deixara mais pobre mas mais livre. Eu contei pouco. Apenas que Laura me fazia feliz. No fim, ela disse: fiz o que achei certo na altura, Isabel. Sobrevivi. Eu respondi: eu também. Desligamos. Hoje, enquanto preparo os últimos detalhes do casamento, penso em todas as escolhas que nos trouxeram aqui. A minha transferência para Porto foi o início da minha ascensão, mas também o fim do nosso amor. Cada promoção que conquistei custou-me uma amizade, uma noite de sono, uma parte de humanidade. Catarina pagou o preço dela, a solidão disfarçada de sucesso. Agora, 12 anos depois, envio-lhe o convite para o endereço antigo como quem fecha um círculo. Não espero resposta. Não espero reconciliação. Apenas quero que ela veja que eu sobrevivi sem ela e que o amor, quando verdadeiro, encontra outro caminho. A véspera do casamento chegou com chuva miudinha típica do Porto. Laura dorme ao meu lado, tranquila. Eu levanto-me cedo, faço café e sento-me na varanda com vista para o Douro. O envelope que enviei a Catarina ainda me assombra. Ontem à noite chegou uma resposta, um simples cartão postal antigo da Torre dos Clérigos, com 3 palavras escritas à mão: estarei lá. Ela vem.
Depois de 12 anos de silêncio, Catarina Mendes vai estar no meu casamento. O coração acelera só de pensar. Laura não sabe. Decidi não contar. Este é o meu último ato de coragem ou de loucura. Relembro o dia em que tudo mudou. A festa de 2012. O beijo. A rejeição pública. A mensagem fria. Cada detalhe está gravado. Catarina escolheu a carreira porque, na cabeça dela, o mundo não perdoaria duas mulheres ambiciosas que se amavam. Eu escolhi sobreviver e, com o tempo, vingar-me sem ódio. Construí um império onde o amor não é fraqueza. Mas Laura mudou isso. Com ela, aprendi que a força também pode ser suave. O casamento amanhã será a prova disso. Catarina chega ao hotel onde será a cerimónia. Eu vejo-a da janela, elegante como sempre, mas com olheiras que o corretor não esconde. Os nossos olhares cruzam-se através do pátio. Ela acena com a cabeça. Eu retribuo. Nada de palavras. Apenas o reconhecimento silencioso de que ambas pagamos preços altos. Durante o jantar de ensaio, ela senta-se ao fundo. Laura aproxima-se e diz: "É ela?" Eu confirmo. Laura aperta-me a mão. Então deixa-a ver que escolheste certo. A cerimónia foi simples e bonita. O sol apareceu entre as nuvens quando Laura e eu dissemos o sim. Catarina ficou até ao fim. No momento das fotos, aproximou-se. "Estás linda", disse baixinho. Eu respondi: "Tu também." Depois ela entregou-me um envelope pequeno. "Para ti. Lê quando puderes." Dentro, uma carta de uma página. "Perdoa-me por ter sido cobarde. Fiquei a ver-te crescer de longe e percebi que te abandonei não por falta de amor, mas por medo de não ser suficiente. Hoje vejo que sobreviveste melhor do que eu. Desejo-te felicidade verdadeira." Assinado apenas com um C. Guardei a carta na gaveta da secretária. Não respondi. Não preciso. 12 anos depois, o círculo fechou-se. Eu construí uma vida onde o amor e a ambição coexistem. Catarina continua a sua, mais solitária. Cada uma escolheu o seu caminho. E agora, enquanto danço com Laura sob as luzes do Porto, percebo que a verdadeira vitória não foi o poder, mas a capacidade de amar sem medo outra vez. Trair o amor por sobrevivência profissional é sempre imperdoável? Verdadeiro ou falso?